Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 6. As Gerações de Luz. Como espirais brancas circulando lentamente por espirais mais profundas nas cores turquesa e água marinha, vemos as rotações da Lua em torno deste mundo. Correntes fluídas de luz líquida, contínuas para nossa visão mais lenta. Espirais tecidas de terra e luz, girando e girando pelas espirais multicoloridas da estrela mais próxima. Seu sol não é nenhuma luz parada. Ele viaja veloz com seus mundos girando através do braço móvel de uma galáxia espiralada que, em expansão sem fim, também percorre o mar do espaço. Fios de luz terra, luz lua e luz estrela tecem o fino tecido desse braço galáctico, entrelaçado aqui e ali com traços de uma outra luz eterna, trilha de uma presença que passa carregando com eles. Para o futuro, a beleza, a majestade, o esplendor da criação que desabrocha. Sentimos, nesse tecido, na passagem desses milênios, o quebrar constante das ondas, a pulsação da pré-mar e da baixa-mar. As marés do tempo que ondulam pelo oceano intergaláctico do espaço não foram inventadas pelos maias, foram apenas observadas, notadas e registradas, à medida que a nossa atual onda de consciência atingiu seu ponto mais alto nas praias deste mundo, na direção do solstício do inverno do ano de 2011 depois de Cristo. Um grande ciclo, feito de muitos ciclos anuais de 5.125 anos, chegará ao seu fim. A nova estação que nasce à medida que os dias na latitude sul se encurtam e no Polo Norte vem chegando os meses em que brilha a luz do Sol, será mais do que uma estação de um só ano. Sabemos de antemão a hora em que a lua estará cheia, mas ninguém pode antecipar o desenho das nuvens na hora desse dia. A natureza dos ciclones, como o vento estará agitando as ondas, em que momento a lua aparecerá nas nuvens ou que o luar irá revelar. Essas datas previstas pelos habitantes do Yucatán, quando foi? Vejamos, há uns 25 séculos atrás? Não dizem como você, em forma humana, irá lidar com as novas energias que já agora estão tragando o seu mundo. Falam mais do momento em que a Terra e os sistemas de estrelas através dos quais a Terra executa sua dança em espiral irão juntos passar para um novo campo galáctico. Um campo que, como um feixe de luz, irradiará do centro desse invólucro universal. À medida que seu sistema solar vai passando para o novo campo espacial, o canal, que permite que a consciência do Criador chegue até você, entra em perfeito alinhamento. Aproxima-se um momento a partir do qual nada será interpretado como antes. Um momento meta-histórico, um evento de alfa e ômega simultâneo, para a sua espécie e para tudo que a sua espécie já conheceu. Aqui terá início uma nova estação do universo, pois a maré, que só muda com o fim de muitos grandes ciclos, mudará então para iniciar, lenta e pacientemente. O seu retorno ao mar eterno de toda a consciência é, antes de se ramificar nessas correntes, nessas harmonias que interligam os mundos. No princípio do projeto humano, nossa raça de mensageiros angelicais recebeu a ordem de despertar você no tempo certo. Alguns de nós iriam despertá-lo vindo de fora, sacudindo-o e procurando lembrá-lo de quem você é. Outros descemos para entrar na fisicalidade, misturando nossos campos biogravitacionais com os seus, acordando dentro de você, olhando pelos seus olhos, ajudando a repriorizar a sua vida junto com as correntes criativas do amor. Ainda outros de nossas espécies mais distantes ajudam mantendo-se inteiramente do lado de fora, fazendo jorrar dentro dos campos de pensamento e emoção em torno do mundo potentes energias de amor, de alegria e bem-estar. Esses são os espíritos que jamais encarnarão em forma humana, os que foram destinados a ter uma atuação fora da esfera terrestre. No entanto, pelo amor ao grande ser que desperta em você, eles vêm a este mundo como forças de estabilização, faróis de tranquilidade, para irradiar paz e segurança nessa esfera durante as décadas do seu despertar.
Durante essas décadas, todos os que pertencemos às três categorias mencionadas estaremos lavando as facetas do pensamento humano que estão dormindo com correntes purificadoras da informação vital. Estaremos vitalizando você com as energias renovadoras do amor eterno, ajudando você a arrancar fora os seus conceitos empedernidos que impedem as nascentes da sabedoria perene de borbulhar dentro de você. Aos integrantes do nosso círculo de luz foram necessários muitos passeios em forma humana pela Terra para aprender as línguas e familiarizar-se com a aparência terrestre de vocês. Mas da mesma forma que precisávamos desse tempo para descobrir a maneira mais eficaz de chegar a você, com os lembretes do seu propósito, suas culturas também precisaram desse tempo para expandir a sua compreensão da realidade. E você também precisou desse tempo para readquirir sua inteligência nativa para entender as nossas comunicações. A compreensão cultural permanece mínima em termos reais, mas ao menos agora reconhece o contexto universal no qual sua raça existe. Através da história, sua nação sempre atuou sob sucessivas formas de ilusão nascida de um pensamento egoísta isolado, sendo que essas ilusões foram forçadas linguisticamente a fazer descrições reais nas quais não cabia a nossa consciência, descrições que negavam a nossa existência. Em apenas algumas raras ocasiões, nossas correntes educacionais permitiram a comunicação direta com as pessoas. Desde que tão poucos tinham a capacidade de perceber a nossa presença, durante milhares de anos, nossa única forma de comunicação com a totalidade do seu ser encarnado foi a de falar com seus reflexos coletivos através de seus processos históricos. Não nos concentramos no desenvolvimento gradual dos valores humanos coletivos, trabalhando sempre para deslocar o interesse humano de pensamentos e atividades centralizados no medo para pensamentos e atividades centralizadas no amor. Há 20 mil anos iniciamos um ciclo de educação que gira em torno dos espíritos de árvores e animais. À medida que chegavam reforços em ondas sucessivas vindas de todas as galáxias para nos ajudar, aos poucos pudemos tentar ainda mais. 10 mil anos atrás, iniciamos um ciclo mais elevado de educação, baseada no mistério da semente, na fertilidade dos animais e nos ciclos da lua. Como os reforços chegavam em intervalos cada vez mais frequentes, trabalhamos juntos para melhorar nossa abordagem e para introduzir no pensamento humano o máximo de consciência que suas respectivas culturas podiam acomodar. Uns 5 séculos antes de Cristo, chegamos numa nova onda para encontrar uma sociedade no Yucatán que foi, ao menos no princípio, bastante compreensiva. No século XVIII, chegamos novamente e desta vez, graças em grande parte à imprensa, foi-nos possível estabilizar certas percepções interiores na consciência humana. Percepções estas que incentivaram o declínio da aristocracia e revelaram os princípios da matéria e da energia que levaram à Revolução Industrial. Em 1860, em mais uma onda, chegamos num nível de conscientização para abrir a visão dos opressores e acender paixões em favor da liberdade, da justiça e da igualdade para os oprimidos. Viemos então, como estamos vindo agora, para os campos da consciência humana, montados nas nuvens, nuvens de pensamento, de energia, de consciência expandida, para influenciar os pensadores e os videntes humanos, os visionários e os poetas, os líderes, homens e mulheres que nunca abandonaram seu amor. Em 1900, mais uma onda. Em 1914, outra. Em 1929, ainda outra. A cada vez, as mudanças que introduzíamos eram dramáticas, decisivas. Ainda assim, houve erros de julgamento. Apesar da melhor das intenções, grande parte da mudança era feita depressa demais. Decidimos que no futuro daríamos mais tempo para o ajuste e adaptação humana. Foi-nos concedido esse tempo, quando as várias ondas de seres espirituais que chegaram no final da década de 40 finalmente convergiram, o influxo da nova consciência nesse sistema da Terra encontrou, graças ao sucesso dos que vieram antes, uma animação nova e sem precedentes no espírito humano. Pela primeira vez, o poder da consciência que chegava se igualava à receptividade humana. Encontramos aberta uma janela de oportunidade e tão aberta que muitos de nós conseguimos passar por ela, assegurando nossos lugares entre os da nova geração.
Embora a maioria dos que encontraram lugar ainda fossem crianças, a onda de consciência de 1957 e 1959 dessa curiosa e singular geração global borbulhava suficientemente sob a superfície de suposições humanas estabelecidas que acabava sugerindo a outros mais velhos e sábios que talvez o controle gravitacional deste planeta fosse negociável. As mudanças tomaram corpo, acelerando-se novamente. Entre os anos de 1967 e 1969, pela primeira vez desde a queda, foi possível comunicação conceitual em larga escala com seres humanos encarnados. A primeira nessa atual série de transmissões conceituais ocorreu naquela época. Em toda a periferia do poder histórico, a consciência do mundo começou a mudar rapidamente, embora o centro do poder do velho mundo continuasse firme. Banqueiros internacionais, executivos de empresas multinacionais, líderes de governo e de religiões mundiais estavam ainda rodeados de mecanismos de defesa do ego, impermeáveis à nossa consciência. Uma década se passou enquanto a consciência crescia e se expandia, penetrando como a era em cada brecha dos antigos muros divisórios. Tornou-se mais difícil para a corrupção e para a dissimulação manter seus antigos níveis de anonimato. Pelo fim dos anos 70, quando ocorreu a segunda desta série de transmissões conceituais, a nova consciência estava encontrando expressão numa verdadeira explosão de novos e revolucionários livros. O influxo de algo sem precedentes não podia mais ser negado. Enquanto as terapias de crescimento e movimento do potencial humano pegaram as correntes da nova consciência e as revestiram com roupagens do futuro, as igrejas fundamentalistas seguraram as mesmas correntes cobrindo-as com vestimentas do passado. Mas as ondas de consciência que continuavam chegando tinham que penetrar nos velhos bastiões do poder. Fora dito que os velhos bastiões não cairiam antes de serem feitas as revelações mais impressionantes dos últimos anos da década de 80. Nesse momento, como diziam as transmissões da estrela semente, as primeiras contrações do nascimento planetário seriam inconfundíveis. Os ventos da mudança. A onda do fim da década de 80 é a pulsação mais forte de consciência que penetrou até agora na atmosfera conceitual da consciência humana desde antes do registro da história. E essa onda, apesar de a crista ter se mantido durante os anos de 1987 a 1989, ainda tem muito para englobar e mudar totalmente antes de limpar por completo as praias dos assuntos humanos. Seus efeitos maiores, ultrapassando de longe os eventos de 87 e 89, serão sentidos nos últimos anos da década de 90 e na primeira década do século XXI. Igual ao período das modificações rápidas de 67 e 69, a intensificação em 87 e 89 da nova consciência alterou o mundo para sempre. Porém, diferentemente dos anos 60, a modificação foi mais fundo, incluindo mais do que apenas os jovens. Ela se estendeu além dos visionários, atingindo fundo a consciência que tem dirigido os assuntos humanos, injetando novos pensamentos, novo sangue, novas visões, criando raízes em novas pessoas. No alto de uma colina na Tchecoslováquia, onde ontem ficava uma estátua do Joseph Stalin, hoje uma réplica do Sino da Liberdade, badala para celebrar a democracia e dar as boas-vindas a uma nova era de liberdade. Na Polônia, as eleições colocaram no poder um novo governo do povo. Os húngaros estão vendo pela primeira vez os bastidores de seu governo à medida que as câmeras de televisão levam ao seu conhecimento a figura de seus líderes e a estes uma nova percepção. Os ventos de 87 e 89 vieram inspirar a primeira redução em termos globais de armas convencionais e nucleares. O muro que outrora dividia a Europa e Berlim foi por eles derrubado, tornando possível a unificação espiritual e política da Alemanha. Os mesmos ventos aqueceram os corações humanos, fizeram amigos de antigos adversários e descongelaram a fria rigidez que antes governava das profundezas. Trouxeram o rádio, a televisão e o calor deu uma consciência nova para o coração das instituições de ontem, derretendo o gelo de décadas. Os ventos da mudança levaram a liberdade para milhões que não sabiam mais o que era sonhar. Aqueceram a semente de esperanças esquecidas, há muito negligenciadas, plantadas nos campos gelados do medo, fazendo que brotassem e se abrissem novamente ao céu. Tiraram homens da prisão, colocando-os à frente de nações e terminaram para sempre com a Guerra Fria.
No Japão e nas nações que beiram o Grande Pacífico, o poder econômico cresceu bem além do que se julgava possível, trazendo com isso uma segurança nova, cheia de promessas. Mas, embora o progresso material da orla do Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial tenha sido enorme, há um progresso mais profundo e mais importante que aparece na felicidade do povo, num maior entusiasmo para a vida, nos olhos faiscantes dos jovens. Compare o que você vê hoje nos olhos da juventude com os filmes e as fotografias de meio século atrás. Garantimos a você, nós que há muito tempo estamos para modificar as crenças que sustentam a trama do tecido da vida humana, o seu mundo está sendo rapidamente levado a uma vida nova e a muito esperada ordem. Estas comunicações dos últimos anos da década de 80 estão tendo um efeito maior e mais abrangente do que as nossas primeiras comunicações. Elas não estão sendo feitas apenas através de transmissões ou de canalizações, mas por verdadeiras mesclagens, aterrissagens, como você quiser chamá-las. Encarnações? Quando nossa consciência está apta a penetrar a percepção humana, não só durante o tempo necessário para comunicar uma mensagem, mas o necessário para permanecer e estabilizar os que a recebem. Estes são os seres despertos que aparecem em toda aldeia, mercado, faculdade, em cada comunidade e cidade da Terra. Nós somos os agentes de decisão do Criador. O relâmpago do céu para a terra flui através da nossa consciência, telepaticamente ligando-nos em correntes de ação naturalmente sincronizada. O raio da informação da energia que brilha através do centro de cada uma das nossas identidades espirituais, para dentro das nossas respectivas vidas humanas individualizadas, é o mesmo raio da informação que emana do centro do Sol e, antes disso, do centro do próprio cerne galáctico. Nossa identidade essencial é una com o nosso Criador, o inominável, a fonte que envia somente um raio da identidade primal através da galáxia, da estrela, do mundo e da alma, diferenciando-se como luz através de camadas de cristal à medida que flui, tomando sempre uma forma mais específica, focalizada, embora continue a ser uma luz na sua essência, tendo origem numa fonte, num Deus, num Criador. Viemos das estrelas, conhecendo dentro de nós a sabedoria das estrelas, conhecendo a fonte de cada estrela. Em alinhamento com o nosso mais íntimo sentido de identidade, fluindo de modo singular em cada uma de nossas vidas espírito. O eterno eu se individualiza. Chegamos como uma família de seres luminosos, como uma tribo de luz. Chegamos despertando agora em números sempre crescentes entre as pessoas gentis, entre os que amam esta terra. Aqueles dentro dos quais despertamos compreendem essas coisas em termos diferentes daqueles que ainda estamos cortejando de longe. Eles sentem em seus ossos a mudança de era e sabem que a mudança é boa. À medida que essa onda atual de conscientização preenche vagarosamente a atmosfera conceitual do planeta, cada vez mais pessoas levantam os olhos do trabalho, notando que a compreensão da sociedade e de seu mundo não é completa nem exata. Alguns procuram fugir dessa verdade, mas, contemplada em suas devidas proporções, ela é uma fonte de alegria e não de medo. A perspectiva para a qual o chamamos é a que engloba uma visão de totalidade. É a visão que vê, por trás das mudanças deste tempo, uma presença eterna preenchendo lentamente os campos da conscientização humana, uma presença sagrada, a presença que inspira a própria vida. Os que abraçam esta visão estão mais à vontade, são mais efetivos nas arenas onde os bens, os serviços e as ideias são permutados. Suas vidas estão enraizadas no senso de paz que atravessa bem as tempestades temporais. Eles usam suas habilidades e sua percepção para preparar o caminho para as mudanças nas esferas comerciais e políticas. E, à medida que este quarto de século mágico continua desabrochando, sua paz continua aprofundando. Como poderia ser de outra forma? Eles trazem paz a todos os que encontram. Procuramos, da melhor maneira possível, dirigir-nos aos que estão trancados em perspectivas históricas, transmitindo nossa informação por intermédio da transdução ressonante daqueles nos quais podemos de vez em quando encarnar.
Não necessariamente em tempo integral, mas bastante para criar uma obra de arte, uma canção, um filme, um artigo, um documentário. À medida que os aparelhos de comunicação eletrônica ajudam a alertar mais pessoas, as correntes mais profundas de percepção interior, nossa transmissão de conscientização em alta frequência toma a forma de energia de luz irradiante dirigida diretamente para dentro da consciência humana. As pessoas voltam novamente para o fluxo histórico, esquecido da informação através da consciência humana coletiva, ao mesmo tempo que este fluxo está sendo ampliado, da mesma forma que as suas correntes mais quentes da informação centralizada no amor infiltram as correntes mais frias do pensamento egoísta compartimentalizado. Das nuvens. As nuvens sobre as quais alguns perceberão o Cristo, se produzirão as visões esclarecedoras que, como chuvas de primavera, cairão sobre uma paisagem de inverno, derretendo a neve, os preconceitos, as ilusões centenárias, ajuntando tudo na água da verdade e fluindo para aquecer as correntes de um rio histórico, em cujas águas boiam reminiscências de ideologias, como blocos de gelo, batendo um no outro na corrente, derretendo sutilmente e desaparecendo de súbito. As chuvas mornas do pensamento novo caem uniformemente nos campos da conscientização humana, trazendo calor, luz, energia radiante, gotinhas individuais que despertam aparecem de todos os lados para formar novas e poderosas correntes, novos rios, novos córregos. À medida que mais pessoas se sintonizam com as altas frequências da consciência, a corrente aumenta e flui. Novos pensamentos, nova visão, novas perspectivas são compartilhados, atualizados. As águas e os espíritos se elevam. Uma era da informação é liberada no mundo, mas não antes de seus suportes industriais aumentarem a cegueira conceitual humana, oferecendo à humanidade opções sem precedentes e poder sem precedentes. Os problemas se intensificam, o controle autoritário desmorona, a democracia brilha como a estrela da manhã, a capacidade de ler e de escrever explode na luz que cresce, a tecnologia da comunicação prolifera, estimulando despertando na profundeza das correntes e subcorrentes do pensamento humano, onde antes a percepção se mostrava turva e limitada. No princípio, há pouca percepção autoconsciente daquilo que está ocorrendo, mas há um sentir inexplicável, um senso subliminar de algo maravilhoso borbulhando por baixo da crosta da percepção imposta pela cultura. Alguns associam isso a uma vaga concepção de Deus, mas poucos desconfiam da enormidade do evento que está diante deles à medida que a nova conscientização consciente desperta, ativa, flui como a maré para dentro do âmago de suas sociedades, para dentro de suas mentes e de seus corações. A maioria dos seres humanos ainda não pensou na realidade em termos suficientemente abrangentes para perceber o que está acontecendo. Seus sistemas de crença ainda são muito limitantes, não permitem nem envergadura, nem escopo, nem espaço para compreensão. Eles estão achando que os momentos culminantes e a direção que a história está evidenciando são assustadores demais para serem levados em consideração. A possibilidade de a história humana atingir um clímax, uma complementação, um momento de plenificação ocorre a poucos. O fato de que tudo que já aconteceu poderia ser apenas o ciclo de gestação de uma inteligência planetária em desenvolvimento é um conceito grande demais, uma visão aberta demais para ser percebida por quem está envolvido em preconceitos culturais. Todavia, uma minoria que cresce rapidamente, com influência global significante, sentiu que há muito mais a ser percebido nas tendências políticas e econômicas atuais do que é normalmente reconhecido pelas suas sociedades. Eles perceberam o piscar de movimento além da barreira linguística que se interpõe entre eles e uma visão clara da realidade. Começaram a sintonizar com os níveis interiores do ser. Essas pessoas que despertam não estão concentradas em nenhuma cidade ou nação, sem pertencer a nenhuma raça, denominação ou organização linear, superficial. Estão levantando os olhos e reparando, aparecendo, encarnando em lugares onde as pessoas amam.
Muitas vezes, a fase inicial do seu despertar é mais emocional do que conceitual, mas isso é suficiente para permitir que o pensamento coordenado e a sensação de ser unificado fluam para dentro delas e de sua tomada de decisão. Talvez elas não entendam isso de forma inteiramente mental, mas sentem alguma coisa, experimentam algo. Compreendem que existem uma outra maneira de ser e atuam de acordo, confiando, e isso funciona. Existem muitas pessoas que estão assumindo agora posições de influência global e estão fazendo isso porque sentiram, muitas vezes sem compreender conceitualmente, que as velhas formas de consumir e acumular informação não funcionam mais, nem são as mais necessárias, e que existem novos métodos mais eficientes de estar intuitivamente em contato com reservatórios vivos de informação pura e de agir pela intuição e não segundo algo pré-programado. Essas pessoas, sem nenhuma ideologia que represente um elo de união, estão se encontrando em posições estratégicas, fiscalizando sistemas primários de intercâmbio de energia planetária e de organização social humana. Isso não acontece por acaso. Quando chegar o momento quântico de despertar, ou mesmo um pouco antes, elas serão orientadas interiormente para atuar de modo a minimizar a ruptura dos sistemas que atendem às necessidades vitais das populações humanas. Antes do momento do despertar coletivo, elas receberão a compreensão plena. Conhecer-se-ão como células terminais ainda não existe um termo adequado. Pontos focais encarnados biologicamente do mesmo tipo de consciência que dá a eles e a todos os outros de sua espécie a vida. Durante mais gerações do que você é capaz de lembrar, seres ligados a comunicações das ordens angélicas estiveram existindo e agindo dentro dos circuitos históricos, guiando o desenvolvimento de suas culturas, de suas instituições, influenciando a evolução dos preconceitos, filtros, divindades da civilização, até um dia chegarem a ponto de eles mesmos convencerem você a olhar para cima e além deles, buscando a realidade. Nossos objetivos educacionais. Desde uns 3.000 anos antes do nascimento do Cristo, os componentes mais efetivos da nossa estratégia educacional foram as avenidas de comunicação que se abriram em relação aos esportes, a agricultura e a música. Recentemente, a física, a eletrônica e outros campos das atividades contemporâneas também entraram a fazer parte do quadro. Entretanto, não importa a linguagem que falamos, e cada um desses campos oferece um tipo específico de linguagem, pois nossas metas educacionais continuam as mesmas. Nossa tarefa é a de demonstrar que a consciência sintonizada no momento presente, centralizada na vida, é superior à consciência turvada pelo medo. Nós trabalhamos para, aos poucos, desviar o interesse humano, afastando-o de estilos de vida defensivos orientados pela lei da sobrevivência, para levá-los à busca da excelência. Só conseguimos influenciar as pessoas em áreas onde seus corações já estejam um pouco abertos e onde se note a presença de um entusiasmo sincero. Não estamos interessados em transformar as mentes, elas sempre seguiram as paixões do coração. Estamos interessados em abrir os corações. Nossos veículos educacionais devem estabelecer o contraste entre as vantagens do viver centralizado no amor e a mediocridade do apenas sobreviver, que é o melhor que a vida centralizada no medo pode oferecer. Eles precisam demonstrar graficamente os benefícios da motivação pelo amor em oposição à motivação pelo medo, ilustrando a superioridade da cooperação sobre o conflito, da negociação sobre o confronto, do perdão sobre a vingança e da consciência voltada para o momento presente sobre a percepção filtrada através do passado. Precisam provar que esses métodos são métodos superiores indicados para atingir as metas e os interesses humanos.
Desde o dia em que pela primeira vez desafiamos os guerreiros sumérios para ver quem jogaria suas lanças mais longe, em vez de lançá-las umas contra os outros, utilizamos o veículo do esporte para controlar as correntes de agressão humana e canalizá-la para uma atividade mais criativa. À medida que a agressão humana é canalizada para uma competição atlética, ocorre um deslocamento sutil de valores. Em muitas culturas foram necessárias muitas gerações para que esse deslocamento conseguisse produzir novos padrões de comportamento social, mas no final das contas o deslocamento aconteceu. Neste século, as transformações mais significativas para a consciência humana ocorreram nos campos de esportes. Nos estádios, nas piscinas, nos campos de futebol e ringues de patinação, nas ruas, nos terrenos baldios e nas vielas das cidades. Aqui, a maioria dos seres humanos encontra pela primeira vez suas naturezas instintivas. Sempre que a agressão humana é liberada nos esportes, canalizada em jogos de competição, nos quais habilidades se confrontam com habilidades e onde todos observam as regras instituídas, o reservatório coletivo de energia emocional humana libera o potencial de violência inerente e essa inclinação específica à violência é tirada de circulação. A transmutação de energia agressiva é uma das muitas funções servidas pelo esporte físico. Outra função é concordar com os regulamentos que são de mútuo interesse para os dois lados ou para os times opostos, oferecendo vantagens para todos com a condição de que devem ser aprendidos e obedecidos. Talvez uma lição básica, mas sobretudo uma nutrição significante no ciclo do despertar de cada pessoa. Esportes praticados em equipe vão além do esporte individual, por incentivar os jogadores a pensar primeiro no grupo, o todo maior, e ajudar os outros jogadores no esforço para conseguir a vitória. Eles incentivam os atletas a aperfeiçoar a capacidade física do corpo humano, ajudando os outros a fazer o mesmo. Alguns esportes fazem mais do que transmutar a agressão. O beisebol, por exemplo, oferece um contexto educativo. Em campo, as faltas são penalizadas, enquanto a perícia psicológica e emocional, essencial para uma espécie universal, é recompensada. Aqueles de nós que orientam a humanidade através dos processos educativos que antecedem o despertar, às vezes canalizam a energia através das estruturas da religião organizada. Quando os motivos dos envolvidos têm origem no amor e suas intenções são dirigidas para o bem comum. Mas as Fátimas e Barinas Pitles da vida são raras, são exceções, não a regra. Apesar das melhores das intenções, tentativas para organizar a espiritualidade quase sempre acabam por ser inúteis, mascarando o espírito e, às vezes, até mesmo chegando ao extremo de incorporar aquilo contra o que se opunham. Pela sua natureza, as organizações espirituais são supérfluas. Elas cuidam de fazer o que já foi feito. Uma igreja de sucesso é passageira, é uma ponte que conduz à consciência e não uma rocha sobre a qual as gerações reproduzem os erros do passado. Orientar sua vida baseada numa estrutura de compreensão pertencente a um outro ser humano é prestar culto a um falso Deus. É olhar para si mesmo dentro da moldura de preconceitos de uma outra pessoa, mesmo que a intenção dela seja boa. É preferir a sabedoria orientada pelo passado de outrem à sua própria percepção no momento presente. É duvidar de você e do Criador que, se você permitisse, já estaria despertando em você. Assim foi escrito: estão na presença de Deus, mas só percebem seus ídolos. Seus olhos veem as imagens de beleza gravadas na pedra e nas faces das moedas, porém não enxergam a beleza viva ao seu redor. Para os que orientam suas vidas em torno das organizações humanas, resta pouca felicidade e menos satisfação. São como ratos presos numa roda, correndo de lá para cá entre crenças de autovalorização e de autoderrota. Até optarem por sair da roda, pouco podemos fazer para alcançá-los, pois só eles têm o direito de determinar como irão compreender a si próprios e ao mundo, e têm a liberdade de defender o mundo que escolherem, sejam quais forem as suas limitações.
Só podemos zelar por essas pessoas ficando de longe, como zelamos pelos seres humanos através da história, quebrando suas rotinas quando convinham, para lhes dar a oportunidade de olhar o mundo a partir das perspectivas mais amplas. Não podemos impor a mudança. Nenhuma mudança duradoura vem de fora. Encontramos atualmente algumas pessoas que começam a suspeitar que deve haver alguma coisa além de sua compreensão cultural da realidade. Por isso ocorre, encontramos uma brecha, um lugar onde aportar. Até essas pessoas podemos chegar e o fazemos. Geralmente, com apenas uma breve passagem do tempo, os primeiros a despertar traduzem a sua nova consciência em termos melhores que os nossos e podem transmiti-los a outros ainda trancados na sua forma peculiar de ilusão, ajudando-os a despertar. Em sociedades históricas, esta é a primeira função da arte. À medida que a percepção artística interior se infiltra pelas inúmeras camadas da tradição, sua essência finalmente chega ao nível da política. Então a transformação acontece rapidamente, às vezes até rapidamente demais. Você viu algo desse processo durante as revoluções americanas, francesa e russa. Com muito poucos dos seres espertos envolvidos conscientemente no processo, conseguimos acender as fogueiras do amor à liberdade, mas não conseguimos controlar as chamas. Em todo movimento social sempre há fatores do acaso e o grau de incerteza cresce na proporção e extensão da mudança. Nem sempre o rompimento é negativo. O dia dá suas boas-vindas ao romper da noite. Uma estrela rompe as superfícies de mundos mais próximos. A vida biológica rompe o sono constante de moléculas inorgânicas. À medida que correntes claras da consciência superior fluem livremente pelo pensamento humano, os preconceitos turvos de ontem são rompidos, soltos e levados embora. Essas correntes precisam ser introduzidas, mas sempre a nossa meta deve ser de fazê-lo tão suavemente quanto possível. Liberamos a energia da nova consciência nas esferas da tradição humana onde ela é vital. Mas as pessoas e as escolhas que elas fazem de seus momentos e de suas horas, somente as pessoas podem determinar se as transformações resultantes são oportunas ou traumatizantes. As correntes de pensamento que trazemos são tão vibrantes quanto a seiva de uma árvore viva no sol de verão, ou o pulsar de um ser que ama. As palavras que hoje traduzem as nossas correntes de pensamento podem aparecer amanhã em páginas impressas como lampejos catalisadores da memória, ou como faíscas para acender e renovar a consciência. Mas as palavras não são a verdade. A verdade é eterna. Suas representações verbais não o são. Vivem e crescem e modificam como as ervas e gramas no barranco de um rio, como a água que passa fluindo. As perspectivas que compartilhamos nessas transmissões são formulações de uma corrente eterna de consciência. Elas têm sentido apenas por um momento, talvez um dia. Elas oferecem um lugar de compreensão onde você pode repousar antes de seguir caminho na sua viagem de volta ao lar. São pedras firmes onde você pode pisar para facilitar a sua travessia neste rio de consciência e que podem conduzi-lo da margem subconsciente onde você afundou nos brejos e pântanos da história para outra margem da consciência, onde você volta a se aperceber da singularidade da conscientização que você conheceu quando o mundo era novo. Tendo atravessado o rio, você nota algo de estranho e belo. Cada nova compreensão traz em si uma redução correspondente de complexidade. Você fica mais simples ao tornar-se mais sábio, até o dia em que a sua compreensão volta a ser sua, livre da poluição causada pelo que lhe disseram ou pelo que você ouviu, mas completamente nova, cristalina como uma nascente de água na montanha, pura como os olhos sem malícia de uma criança consciente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 7, a precisão espontânea do instinto. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!